capítulo 2 é dedicado ao movimento unidimensional, ou caso você queira, ao movimento retilíneo. A primeira grandeza que é definida nesse capítulo, extremamente importante, é a velocidade média. Essa é uma grandeza bastante familiar de vocês. Os primeiros contatos que você tem com essa grandeza é no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Bom, velocidade é uma grandeza muito familiar. Agora, acompanhado do termo média, tem que ser bastante entendido, tem que ser entendido por vocês com bastante cuidado. Quando eu trato dessa grandeza do ponto de vista de uma média, eu estou dizendo que isso é um resultado estatístico, é uma quantidade estatística. Ou seja, velocidade média é um resultado estatístico, mas envolve efetivamente a distância percorrida por um móvel ou deslocamento, dividido pelo intervalo de tempo correspondente a esse deslocamento ou essa distância efetivamente percorrida. Então, essa que é a definição de velocidade média. Eu digo que é um resultado estatístico, obviamente, porque a velocidade média nem sempre coincide, e essa informação é importante, a velocidade média nem sempre coincide com a velocidade do móvel em cada instante, ou com o que nós chamamos de velocidade instantânea do móvel. Pessoal, imagine então que esses dois gráficos ilustram os resultados experimentais de movimentos de dois móveis que se moveram, obviamente, de duas formas diferentes. Estou identificando esse primeiro caso como um caso simples e esse aqui como um caso um pouco mais geral. Mas os resultados obtidos no caso simples foram: para o instante T1, então, temos a posição x1, para o instante T2, a posição x2, e para o instante T3, a posição x3. O que podemos observar de fato curioso aqui nesse experimento é que para intervalos de tempos iguais, você teve, então, deslocamentos iguais. Pessoal, esse simples fato já nos remete a uma conclusão bastante óbvia. Se eu tenho um móvel que, para intervalos de tempos iguais, ele se desloca, ou ele se move distâncias ou deslocamentos iguais, está claro que esse móvel está com uma velocidade constante. Então, esse é o primeiro resultado que nós podemos inferir desse experimento que eu estou identificando como caso simples. Esse caso simples, ele não nos desperta para muitas investigações, porque de fato é muito simples. Um caso em que você tem um móvel que desenvolve uma velocidade constante, e lembrando que nós estamos no movimento unidimensional, ou seja, esse móvel está em linha reta e está desenvolvendo uma velocidade constante, ou seja, ele está numa situação absolutamente simples. E de fato nós começamos por essa situação absolutamente simples, porque isso é um modelo, é uma maneira de acessarmos a problemas um pouco mais gerais. Mas você há de concordar comigo que, em casos em que você tem, então, um movimento retilíneo e velocidade constante, a velocidade média desse móvel coincide absolutamente com a velocidade que ele tem em cada instante. Você pode pensar, por exemplo, na sua nota, ou nas notas que você precisa para ser aprovado no curso. Imagina que você tem, então, 3 notas e digamos que você, para essas 3 notas, tenha valores iguais, ou seja, na primeira, na segunda e na terceira prova você tirou a mesma nota. Quando você faz a média, então, dessas 3 notas, o que você vai ter efetivamente é que o valor da média é igual ao valor de cada nota. Então, absolutamente o mesmo paralelo dá para ser feito aqui. O que você tem aqui, então, um móvel que descreve uma velocidade constante e, portanto, a sua velocidade média, caso seja calculada, coincide com a velocidade que ele tem em cada instante. No caso complexo, está muito claro, a partir da observação do gráfico, que para intervalos de tempos regulares não existem deslocamentos regulares. Por exemplo, no intervalo de tempo correspondente a T1 e T2, eu tenho um deslocamento entre as posições x1 e x2. Porém, para o mesmo intervalo de tempo correspondente a T2 e T3, eu tenho agora um deslocamento maior entre x2 e x3. Portanto, esse aqui é um caso, obviamente, mais geral. Bom, a primeira informação que nós temos, logo
de imediato desse experimento é que, no caso mais complexo ou no caso mais geral, esse móvel não está desenvolvendo uma velocidade constante. Pelo fato de ter percorrido distâncias diferentes para os mesmos intervalos de tempo ou para intervalos de tempos regulares, nos sugerem que esse móvel está com a velocidade variada ou a velocidade dele está variando. Bom, uma pergunta que surge aqui imediatamente é: nesse caso, teria como, a partir da informação do gráfico ou das informações experimentais, teria como eu descobrir ou de alguma maneira calcular a velocidade em cada instante, a velocidade que ele tinha no instante t1 ou a velocidade que ele tinha no instante t2 e daí por diante? Seria possível fazer isso? Essa seria uma pergunta de uma investigação que poderia ser feita em cima desse gráfico para o caso complexo. Essa pergunta ela é respondida trivialmente para o caso simples, porque nós já havíamos dito que a velocidade desse móvel no caso simples é uma velocidade constante e, portanto, a sua velocidade média coincide com a sua velocidade em cada instante, ou se eu sei a velocidade em algum instante, eu vou saber a velocidade dele nos instantes posteriores, desde que ele mantenha a regularidade do movimento. Pessoal, de posse da definição de velocidade média e tentando utilizar essa definição ou essa grandeza para entender um pouco mais esse caso geral, o que eu poderia fazer a priori? Com base nessa equação, o que eu poderia fazer a princípio seria calcular as velocidades médias correspondentes a cada intervalo de tempo. Por exemplo, poderia calcular a velocidade média correspondente ao intervalo entre T1 e T2, ou entre T2 e T3, ou entre T3 e T4, ou entre T1 e T4, ou entre T2 e T4. Então, eu poderia utilizar essa equação para calcular a velocidade média entre quaisquer dois instantes apresentados nesse gráfico. Bom, só como exemplo, eu poderia, por exemplo, calcular a velocidade média desse móvel entre o instante T2 e T3, que pode ser dado por essa equação, onde que meu ΔX agora vai ser a posição correspondente a T3 menos a posição correspondente a T2. E, obviamente, dividido por T3 menos T2, que é o intervalo de tempo respectivo ou correspondente a esse deslocamento. Então, isso seria uma velocidade média entre o intervalo de tempo T2 e T3. E essa seria uma informação importante, uma informação interessante. No entanto, o nosso esforço aqui é tentar descobrir quais seriam, ou como calcular a velocidade em cada instante, no instante T1, no instante T2, no instante T3 ou T4, ou qualquer outro instante. Essa velocidade no instante, nós costumamos chamar de velocidade instantânea. Eu apresentei aqui uma situação de um movimento em que você também não vai ter a velocidade constante, ou seja, o meu gráfico não é uma reta. E para podermos tratar dessa situação de uma forma um pouco mais geral e com uma linguagem aqui um pouco mais poderosa. Mas pense na seguinte situação. Eu continuo com o meu gráfico de posição por tempo, de tal forma que agora eu tenho um instante um pouco mais geral, que eu estou chamando de t, e uma posição correspondente, que eu venho chamando aqui de x de t. Bom, deixo passar um intervalo de tempo ΔT, e portanto teria um instante posterior aqui correspondente a t mais ΔT. Bom, eu acho que está claro para vocês que o intervalo de tempo que se passa entre t e t mais ΔT é o que eu estou chamando de ΔT. Ou caso você queira, se você pega esse instante menos esse, que é o intervalo de tempo daqui para cá, o que sobra é ΔT. Bom, vamos utilizar o que nós temos em mãos, que é a equação da velocidade média. Vamos tentar encontrar a velocidade média nesse intervalo de tempo que eu estou chamando de ΔT. Bom, como que ficaria essa conta? Ficaria a velocidade média. O meu ΔX, então, vai ser x de t mais ΔT menos x de t, dividido por o tempo posterior, que é t mais ΔT, menos t, que é um instante, em princípio, inicial. Dando uma enxugada nessa equação,
eu poderia reescrevê-la da seguinte maneira: x de t mais ΔT menos x de t. T menos t aqui dá zero. E no denominador me sobra o ΔT. Pessoal, essa razão ela é extremamente interessante. A primeira questão a ser levantada é que você precisa observar que essa divisão, a rigor mesmo, ela representa a inclinação dessa reta que passa pelos dois pontos do meu gráfico. Quando eu me refiro à inclinação, a rigor, o que eu estou dizendo é que essa razão, essa divisão, representa a tangente do ângulo de inclinação dessa reta com relação ao eixo do tempo. Então, a primeira observação importante é essa. A segunda observação é que eu posso partir dessa razão ou dessa divisão para definir o que nós chamamos de velocidade instantânea, da seguinte maneira. Eu posso fazer esse intervalo de tempo ΔT tão pequeno quanto eu queira. A rigor, do ponto de vista gráfico, é fazer esses pontos tão próximos quanto eu queira. Bom, do ponto de vista da linguagem matemática, é tomar o limite dessa fração com o ΔT tendendo a zero. E a rigor que eu estou fazendo, então, é trazendo esse ponto para muito próximo desse outro ponto aqui. Ou a rigor ainda o que eu estou fazendo é calculando a velocidade, ou a velocidade média, para um intervalo de tempo ΔT infinitamente pequeno. Isso nós definimos como velocidade instantânea, ou como uma velocidade no instante t. Vamos escrever essa equação. Então, o que eu vou definir agora como velocidade instantânea, ou v de t, ou a velocidade no instante t, vai ser o limite com o ΔT tendendo a zero dessa fração, ou seja, de x de t mais ΔT menos x de t dividido por ΔT. Bom, essa é a definição do que nós chamamos de velocidade instantânea, ou a velocidade no instante t. É dado pelo limite de uma velocidade média para um intervalo de tempo ΔT absolutamente pequeno. Pessoal, essa operação definida como a velocidade instantânea, ou a velocidade que esse móvel tem no instante t, é bastante conhecida de vocês. Formalmente, nós dizemos então que a velocidade no instante t, que a rigor é o limite com ΔT tendendo a zero de Δx sobre ΔT, que é igual ao limite de ΔT tendendo a zero de x de t mais ΔT menos x de t sobre ΔT, a rigor mesmo, essa daqui é, lá do cálculo diferencial, a definição da derivada. Ou seja, eu estou te dizendo que a velocidade no instante t vai ser, então, a derivada de x de t em relação a t. Ou seja, esse daqui é um resultado extremamente importante. Sempre que você precisa calcular a velocidade em algum instante, desde que você conheça a função que te dê a posição do móvel em função do tempo, se você faz a derivada dessa função no tempo, você pode, então, a partir daí, obter a velocidade em cada instante. Você vai ter também a função que te dá a velocidade em cada instante. Outra questão, pessoal, é que a interpretação geométrica dessa operação, ou a interpretação geométrica da derivada, se mantém aqui. Obviamente, você há de concordar comigo, quando eu faço ΔT tender a zero, essa reta que passa por esses dois pontos tende a reta tangente ao ponto correspondente a um instante t. Ou seja, essa de fato é a interpretação de uma derivada. A derivada ela representa a inclinação da reta tangente a um dado ponto. Ponto esse no qual é calculada a derivada. Pessoal, uma questão que surge naturalmente nesse ponto é a seguinte. Eu te disse, acabei de te dizer, na verdade, que se você tem a função que dá a posição de um móvel no tempo, é possível obter a velocidade instantânea desse móvel fazendo uma operação conhecida que é a derivada. Você vai derivar essa função da posição e vai obter, no caso um pouco mais geral, uma função que te dá a velocidade no tempo.
Mas a pergunta que surge naturalmente aqui agora seria, bom, será se o processo inverso não seria possível fazer também? Ou seja, se eu tiver uma função, se eu conseguir por alguma via, que seja experimentalmente, uma função que me dê a velocidade de um móvel no tempo, não seria possível também obter uma função que me dê a posição desse móvel no tempo? Ou seja, fazer exatamente o processo inverso. E é justamente nesse problema que nós vamos nos debruçar agora para tentar entender. Bom, é o que eu estou justamente chamando aqui de problema inverso. E aqui novamente eu identifico aqui os meus casos simples e complexos, mas agora eu não estou mais com gráficos de posição em função do tempo. Eu agora estou com gráficos de velocidade em função do tempo. E eu tenho aqui, obviamente, o meu caso simples, que é um gráfico de velocidade em função do tempo, mas correspondente à situação que eu apresentei inicialmente, no início da aula. No caso simples, eu tinha velocidade constante. É exatamente o que está acontecendo aqui. O meu gráfico é um gráfico constante. Então, para o instante T1, eu tenho uma velocidade que eu estou chamando de V, e para o instante posterior T2, eu ainda continuo com a mesma velocidade. O meu móvel ainda tem a mesma velocidade. Bom, no caso mais simples, então, eu tenho aqui a velocidade média igual ΔX sobre ΔT. O ΔX aqui no meu caso, então, vai ser x correspondente a T2 menos x correspondente a T1. E o ΔT vai ser T2 menos T1. Bom, posso fazer uma manipulação matemática simples e obter o seguinte resultado. X de T2 menos x de T1 vai ser igual a V vezes T2 menos T1. Pessoal, esse resultado aqui, ele é extremamente interessante e ele tem uma interpretação bastante importante nesse gráfico. Bom, o que seria para mim então x de T2 menos x de T1? Nada mais, nada menos do que o deslocamento desse móvel, ou seja, a posição final menos a posição inicial. Aqui eu tenho, por outro lado, V vezes T2 menos T1. Bom, tentando entender essa equação, olhando para esse gráfico, você há de concordar comigo que T2 menos T1 é exatamente o comprimento desse trecho aqui. Ó. T2 menos T1 é a distância daqui para cá. E vezes V. V, portanto, vai ser esse comprimento aqui. Então, o que você está vendo aqui, ó, V vezes T2 menos T1, é nada mais, nada menos do que a base vezes a altura desse retângulo aqui. Ó. Base vezes altura, isso é um resultado muito conhecido de vocês, é a área daquele retângulo ali. Portanto, pessoal, o que esse resultado está te dizendo é o seguinte, que você pode calcular o deslocamento de um móvel, ou caso eu quisesse, eu poderia generalizar até um pouco mais esse resultado para obter uma posição futura, conhecendo eventualmente a posição inicial T1, mas eu poderia generalizar esse resultado para obter uma posição depois de um certo tempo, ou para obter uma função da posição. Mas o que eu estou te dizendo é que se eu conheço a posição de partida, a posição futura, que é o T2, num gráfico de velocidade por tempo, pode ser calculado com a área abaixo do gráfico, ou a área limitada pelo gráfico e o eixo do tempo. Esse resultado ele é extremamente interessante e mais, ele pode ser generalizado para a gente entender o caso complexo. Pessoal, a ideia agora é tentar usar esse resultado ou tentar generalizar esse resultado para esse caso mais complexo. Bom, está evidente aqui para vocês que a velocidade desse móvel não é constante em função do tempo. Bom, o que nós poderíamos fazer aqui, então, para tentar entender o caso mais complexo com base nesse resultado que acabamos de obter? Poderíamos fazer uma estimativa a priori, lembrando que para calcular o deslocamento entre dois instantes, basta calcular a área abaixo do gráfico
obviamente num gráfico de velocidade em função do tempo. Bom, mas de que maneira a gente poderia fazer essa estimativa? Vamos limitar aqui, inicialmente, alguns retângulos nesse gráfico. E aí eu poderia tentar pensar nessa área desse retângulo, de tal maneira que, por exemplo, a base desse retângulo seria, vamos chamar isso daqui, esse intervalo de ΔT0. O próximo retângulo aqui teria então uma base de ΔT1. E o próximo retângulo aqui teria uma base de ΔT2. Bom, e aí a minha ideia vai ser calcular então a área desses retângulos como uma estimativa para a área abaixo desse gráfico. É claro que eu sei que isso é uma estimativa, e mais, especialmente na condição que está sendo apresentada aqui, é uma estimativa absolutamente grosseira, porque eu sei que tem áreas que não foram pintadas aqui, que estarão de fora da minha conta, porque a rigor o que eu vou fazer é calcular área de retângulos. E eu sei que essas áreas que não foram contabilizadas interferirão no processo. Mas a ideia é usar isso como uma estimativa inicial e depois usar a força do cálculo diferencial para podermos chegar de fato na área que está limitada por esse gráfico, ou por essa curva. Bom, então o que eu estou te dizendo, e olhando para esse resultado aqui, é que o deslocamento desse móvel entre T0 e T3, ou seja, x de T3 menos x de T0, pode ser dado pela soma das áreas desses retângulos. Claro que aproximadamente, o que eu estou fazendo aqui é uma estimativa. Então seria ΔT0, que é a base desse primeiro retângulo, vezes a altura desse retângulo. A altura desse retângulo, vamos identificá-la como V de T0. Então, esse termo é o termo que calcula a área do primeiro retângulo. E daí por diante, o próximo seria ΔT1 vezes V de T1. O V de T1, lembrando que vai ser a altura desse retângulo aqui. E o próximo termo seria ΔT2 vezes V de T2. Bom, poderia ter mais termos aí, mas como um exemplo inicial, nós vamos parar por aqui. E é aquilo que eu disse, pessoal. Isso daqui é uma estimativa grosseira, mas é uma estimativa para o cálculo da área abaixo dessa curva ou desse gráfico. Bom, então a princípio, se eu fizer essa conta, ou se eu tiver valores para esse experimento meu, se eu faço essas três parcelas, se eu tenho valores para elas, eu consigo calcular aproximadamente o deslocamento desse móvel com base apenas nos resultados experimentais ou no gráfico, o deslocamento desse móvel de T0 até T3. Bom, prosseguindo um pouco mais, nós poderíamos generalizar esse resultado ou escrevê-lo de um jeito um pouco mais sofisticado, porque a questão é que eu poderia, ao invés de ter 3 retângulos, ter um pouco mais de retângulos, ou ter uma quantidade muito grande de retângulos. E a questão é, você há de concordar comigo que quanto mais retângulos eu estiver aqui, ou quanto mais eu conseguir dividir esse intervalo de T0 até T3 em retângulos cada vez mais estreitos, a minha estimativa vai ficando cada vez melhor. Por quê? O cálculo da área vai se aproximando cada vez mais da área que está limitada por esse gráfico. Pessoal, vamos pensar então numa quantidade N de retângulos. Nós teremos N retângulos aqui. E cada retângulo desse vai ser o meu iésimo retângulo. E o meu intervalo de tempo vai partir de T0 e vai até um intervalo de tempo final que eu vou generalizar e vou chamar de T. Estou generalizando um pouco mais o que você está vendo aqui. Então, generalizando isso daqui, nós teríamos então que o deslocamento partindo de um instante inicial T0 até um instante T seria dado por uma somatória, no caso da base de um retângulo iésimo que eu vou identificar como ΔTi, vezes a altura desse retângulo, que vai ser o V de Ti. A minha soma, obviamente, vai correr em I,
E esse I vai começar aí, eventualmente em zero, e vai até o meu enésimo retângulo. Bom, eu estou generalizando então um pouco mais essa soma. Claro que isso daqui ainda é uma aproximação, tá certo? Ainda é uma estimativa. Mas aquilo que eu disse, quanto mais retângulos eu conseguir introduzir ali no intervalo entre T0 e T, mais a minha estimativa é boa. Bom, agora trazendo para o nosso contexto as ideias do cálculo diferencial, especialmente as ideias de limite, eu posso generalizar esse resultado ainda mais e dizer o seguinte, que essa aproximação ela pode deixar de ser uma aproximação e ser efetivamente uma igualdade dentro desse contexto. Ou seja, o deslocamento entre T e T0, que é dado por essa diferença, já não mais será uma aproximação, mas uma igualdade desde que eu aplique um limite de tal forma que esse intervalo ΔT correspondente ao iésimo retângulo tenda a zero, tá? Ou seja, se eu fizer o limite do membro direito da minha equação, essa aproximação deixa de ser uma aproximação e passa a ser uma igualdade agora. Então tem o limite para ΔTi tendendo a zero, da somatória em I de ΔTi V de Ti. Eu literalmente generalizei essa figura para um caso em que eu teria muitos retângulos aqui, tá certo? E mais, fui ao extremo dizendo para você que o ΔTi, ou seja, a base dos meus retângulos aqui, elas estão tendendo a zero. E se você fizer na sua mente aí, essa imagem, você vai ver que de fato, se eu faço essas bases desses retângulos tenderem a zero, o que eu vou ter a rigor é uma infinidade de retângulos abaixo ou limitado pelo gráfico, e a rigor mesmo que eu vou ter é que, de fato, calcular a área desses retângulos, dessa infinidade de retângulos, a área coincide com a área abaixo da minha curva, do meu gráfico. Bom, vocês devem lembrar muito bem, esse é um assunto discutido no cálculo 1, que essa somatória, o limite, na verdade, dessa somatória que você vê aqui no membro direito da minha equação é a definição da integral. Ou seja, o que eu estou te dizendo é que, para você obter o deslocamento com base em um gráfico de tempo, de velocidade em função do tempo, basta você fazer então a integral indo de um t0 até t, de uma função de t, a notação de integral, meu ΔTi se torna um dt, tá certo? Ou seja, o que eu estou te dizendo é que para se obter uma função da posição, uma função horária da posição, a partir da função ou de um gráfico de velocidade em função do tempo, para um móvel que tem velocidade variada no tempo, basta eu integrar a função da velocidade, basta eu fazer uma integral dessa função. Pessoal, as nossas conclusões aqui, elas se enquadram, se encaixam perfeitamente naquilo que você estudou no cálculo, como não era para ser diferente. Eu havia dito para vocês que, para se obter uma função de velocidade, uma função que te dê a velocidade instantânea, ou velocidade em cada instante, basta fazer a derivada da função da posição, caso você conheça essa função de posição. O que eu venho chamando de problema inverso, de fato, coincide com as interpretações matemáticas de tudo que eu venho dizendo para você. Ou seja, se você tem agora, então, a função da velocidade, se ela é conhecida para você, e você precisa de uma função que te dê a posição no tempo, você tem que fazer basicamente a operação inversa da derivada. Ou seja, você tem que integrar essa função no tempo. Então, esse é um resultado também muito interessante, que você não pode esquecer, na verdade, esses dois resultados você não pode esquecê-los, são extremamente importantes. Para se obter função de velocidade, ou função que dá velocidade instantânea, se você conhece a função da posição, você faz uma derivada. Caso você conheça a função da velocidade e queira fazer ou encontrar a função da posição, você faz uma integral. Pessoal, duas aplicações que são extremamente interessantes e também porque revisitam os resultados que vocês já conhecem desde o ensino médio,
é o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, esses dois tipos de movimento é para ser bem conhecido de vocês, mas para relembrarmos um pouco sobre as características que os dois são movimentos unidimensionais, ou seja, são movimentos retilíneos. E o que tem de especial no movimento retilíneo uniforme é que a velocidade é constante, ou seja, um móvel que descreve um movimento retilíneo uniforme, ele tem sempre a mesma velocidade e ele anda sempre em linha reta. Claro que é um movimento absolutamente simples, mas é aquilo que eu sempre digo, é um modelo, é uma forma de começar a estudar movimentos que posteriormente vão ficar um pouco mais gerais. Bom, por outro lado, no movimento retilíneo uniformemente variado, o que há de especial nele é que agora a velocidade pode variar, mas não varia de qualquer jeito, é uma variação uniforme. Variar uniformemente quer dizer que a aceleração é constante. Ou seja, nesse movimento agora tem aceleração, o móvel pode acelerar. No entanto, essa aceleração produzida, a aceleração na verdade, ela vai produzir uma variação de velocidade constante, ou variações iguais para intervalos de tempos iguais. Isso quer dizer aceleração constante ou uma variação uniforme. Bom, vamos começar pelo caso mais simples e vamos tentar aplicar as técnicas que nós acabamos de desenvolver. Bom, aqui eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo para um movimento retilíneo uniforme. É claro que esse gráfico tem que ser constante. No movimento retilíneo uniforme, o que nós temos efetivamente é que a velocidade é constante. Então, no instante inicial, a velocidade é v, e no instante posterior, t, a velocidade continua sendo v. Bom, a minha ideia inicial, então, se eu tenho um gráfico, ou se eu tenho aqui, de modo muito simples, uma função de velocidade em função do tempo, termos do tempo, eu posso obter uma função que me dá a posição no tempo. De que maneira? Usando o resultado que nós acabamos de construir. Ou seja, caso eu queira uma função que me dá a posição no tempo, sabendo a posição inicial, que a rigor é o x de t0, basta eu integrar a função da velocidade no tempo do instante inicial até um instante posterior t. Bom, tá claro para vocês, pessoal, que isso daqui é uma função constante, ou seja, esse v de t aqui, a rigor, é v. É um valor constante v. Para qualquer t, essa função tem um valor igual a v. Substituindo essa função aqui, então, nós teremos v de t x de t menos x de t0 igual integral de t0 até t de v de t. Só que o v de t é uma constante, é v dt. É bem conhecido de vocês que uma constante, que não depende do tempo, obviamente, ela pode ser colocada para fora da integral. Então, o que nós teremos aqui a rigor é x de t menos x de t0 igual v integral de t0 a t dt. Pessoal, essa integral ela é muito simples e esse resultado, então, final, eu já vou colocar a posição inicial, o x de t0, no segundo membro da equação. Então, isso aqui vai me dar x de t0 e essa integral é claramente v vezes t menos t0. Pessoal, eventualmente esse t0 ele pode ser zero, né? Eu posso substituir o t0 por zero, mas não necessariamente meu tempo inicial precisa ser zero. Mas para fazer uma correspondência com o que vocês já estão mais acostumados, só para lembrarmos lá das equações do ensino médio, vamos considerar que o t0 é igual a zero. Dessa forma, essa equação então vai ficar x de t igual a x de zero mais v vezes t. Obviamente, o t0 aqui foi feito igual a zero. Essa equação é muito conhecida. É a famosa função horária da posição no movimento retilíneo uniforme. Ou seja, eu demonstrei essa equação para vocês aqui. No caso do movimento retilíneo uniformemente variado, como eu havia dito, a principal característica é que ele tem um movimento acelerado, a velocidade agora pode variar. No entanto, a aceleração é constante, ou seja,
essa aceleração produz uma variação uniforme de velocidade. Pessoal, aqui eu vou um pouco mais rápido. Nós podemos definir, usando as mesmas ideias que utilizamos para definir velocidade média, definir a aceleração média como sendo a variação da velocidade no respectivo intervalo de tempo. E aí, usando as mesmas ideias que eu usei para generalizar o resultado da velocidade média para a velocidade instantânea, nós podemos escrever a aceleração instantânea ou aceleração para cada instante como a derivada da velocidade no tempo. Esse resultado também é bastante interessante, porque se você conhece a função que te dá a velocidade no tempo, você pode obter uma função que te dá a aceleração no tempo com base numa derivada. Avaliando o caso em que eu tenho aceleração constante, ou seja, um caso de movimento retilíneo uniformemente variado, nós poderíamos fazer da seguinte maneira. Bom, a partir da definição da velocidade instantânea, eu posso trocar meu A de t por A, ou seja, agora eu vou ter uma aceleração constante. Bom, aqui vai ficar a derivada de v em relação a t. Eu literalmente posso separar essas variáveis. Vou fazer isso aqui agora de uma forma mais prática e mais usual também. Separando as minhas variáveis aqui, eu posso deixar dv de t igual a A, que é uma constante, dt. Pessoal, se eu integro isso aqui dos dois lados, a rigor o que eu estou fazendo aqui é literalmente resolvendo uma equação diferencial, mas eu nem precisaria entrar nesse assunto, porque isso aqui é uma equação em que eu preciso encontrar o v de t. A resposta dessa equação é uma função, é o v de t, é a velocidade em função do tempo. E o que eu estou fazendo aqui é literalmente aplicando uma técnica de solução de equação diferencial, que é a separação de variáveis. O que eu fiz é deixar as variáveis v de um lado e t do outro lado da equação. E o segundo passo da regra é integrar dos dois lados. Bom, estou dando aqui para você, a grosso modo, uma técnica de solução de equação diferencial. Bom, resolvendo isso daqui, claro que eu vou ter que integrar dos dois lados no intervalo correspondente ao meu movimento, ou seja, que ele vai de t0 até t. Então, essa integral aqui vai de t0 até um t posterior, aqui também, t0 até um t posterior. Integrando isso daqui, vai me dar v de t menos v de t0. Integrando do outro lado, está claro para vocês que um A é uma constante, isso daqui vai ficar t menos t0. Assim como eu fiz aqui, pessoal, eventualmente o t0 pode ser igual a zero, ou seja, por um problema em que o instante inicial é zero, eu teria então uma função de velocidade do tipo v de t igual a v de zero mais a vezes t. E aqui claramente o t0 foi para zero. Essa é uma equação também muito conhecida de vocês. A rigor mesmo, essa é a função horária da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado. Conhecendo essa equação, nós já sabemos que se eu sei a função que me dá a velocidade no tempo, eu poderia construir também uma função que me dê a posição no tempo. Esse foi um resultado que nós já obtivemos. Como que eu poderia fazer isso? A posição no tempo posterior menos a posição do tempo inicial vai ser então a integral de t0 a t da função que dá a velocidade no tempo. E essa integral, obviamente, também é na variável t. Bom, então, nós temos x de t menos x de t0 igual integral de t0 a t. A minha função agora no tempo vai ser v de 0 mais at. Então, tem aqui, ó, v de 0 mais at. Essa vai ser a minha função que vai ser integrada. Bom, aqui vai ficar x de t menos x de t0. Essa integral é a integral de uma soma. A gente usa propriedades integrais. A integral de uma soma é a soma das integrais. O v de 0 é uma constante, é a velocidade inicial. Portanto, a integral da primeira parcela vai ficar v de 0 vezes t menos t0. Mais a integral da segunda parcela vai ficar a
de t menos t0 ao quadrado dividido por 2. Pessoal, assim como a gente vem fazendo, eventualmente o tempo inicial pode ser igual a zero, então minha equação vai ficar x de t. Vou colocar já a posição inicial no segundo membro, x de 0 mais v de 0. Com esse t indo a zero, sobra só o t aqui, e aqui vai ficar mais at ao quadrado sobre 2. Essa também é uma equação muito conhecida de vocês. Essa equação é conhecida como a função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, são equações que nós estamos revisitando do ponto de vista do cálculo diferencial, mas são equações conhecidas de vocês. Mais uma outra equação que ainda existe aqui, que eu não vou fazer, é a equação de Torricelli, que é basicamente você isola aqui o tempo e substitui nessa equação para obter uma outra equação que dá a velocidade, mas agora em função do deslocamento, ou da distância, ou da posição. Mas essa é uma equação bastante conhecida de vocês e eu não vou entrar demais nesses detalhes.